Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira, 17 de julho, do Opinião Litoral. Participa como comentarista nesse primeiro bloco a jornalista Thaís Margarido. E a gente recebe com muito prazer o diretor de inovação da Costa Brasil, Ricardo Freitas. A Costa Brasil ganhou um prêmio de empresa inspiradora 2023. Ele vai explicar para a gente como é que se conquistou esse prêmio e em que consiste esse prêmio. Ricardo, é um prazer receber você aqui. Bom, eu que agradeço, Paulo, pelo convite, Thaís, né? E o Prêmio de Inovação da Costa Brasil, né, que hoje nós recebemos, né, esse título de empresa inovadora, né? Ela já é um marco para a nossa empresa ao longo desses 10 anos de trabalho que a Costa Brasil vem desempenhando, sempre buscando inovar em tecnologias, né, em processos e pessoas. Então, esse é um prêmio muito importante até para a nossa região, porque nós participamos de um prêmio nacional, né, e a única empresa na Baixada Santista que concorreu ao prêmio, e nós conseguimos conquistar o prêmio como o título como empresa inovadora. Né? Eu falei inspiradora, mas é inovadora, né? Eu que errei, na verdade. Você que errou? Eu que errei. É empresa inspiradora? Inspiradora. Que a inovadora era o último título, inspiradora. É que você é diretor de inovação, né? Sim, sim. Agora, Ricardo, a sede da Costa Brasil é em Santos, né? Sim, a sede da Costa Brasil fica em Santos, né? Nós operamos em todo o país, né? Desde norte ao sul. Nós temos em várias localidades estratégicas. Né, é uma integradora de modais, sim, né? A Costa Brasil é uma empresa de uma OTM, né, de uma operadora de transporte multimodal, e nós hoje combinamos a logística, né, em cima desses modais. Então, hoje nós temos operações em Guarulhos, temos operações em Cubatão, aqui em Santos, e também no norte e sul também. E quais são os modais? Ferroviário, metroviário entra também, aeroviário? Hoje nós operamos... E principalmente marítimo, né? Perfeitamente. Hoje, nosso maior volume hoje é na cabotagem, né? Que seria o transporte marítimo. Mas nós operamos hoje com rodoviário, né? Estamos trabalhando também com aéreo, e possivelmente o ferroviário é uma das opções que a gente também está estudando para esse ano. E depois o hidroviário também, na hora que o Brasil desenvolver esse modal, não é, Thaís? Boa tarde. Com certeza. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde ao Ricardo Freitas. Boa tarde ao telespectador do Opinião. Eu estava aqui ouvindo, né, transporte multimodal. Ricardo, eu fico pensando, você falou sobre a grande parte das operações é por cabotagem. Ou seja, é uma tendência do Porto Nacional, não vou nem falar do Porto de Santos, porque eu não sei se as taxas de cabotagem ainda são menores que a rodoviária, a gente tem o sistema ferroviário, porque a gente sabe que o sistema rodoviário já está saturado, e o que a gente mais quer é tirar os caminhões das rodovias para fazer esse transporte de carga internacional, porque são escoados pelo Porto de Santos, sendo que os nossos portos são interligados por mar, né? Eu não entendo por que a cabotagem ainda não é o principal modal do sistema, do comércio exterior do sistema portuário. Então, Thaís, o transporte, né, de cabotagem, ele é um transporte assim, importantíssimo e muito estratégico, né, para essa malha de logística. Então, falando da competitividade, sim, ele é um transporte hoje mais acessível. Mais barato? Mais barato. Também por uma questão de você conseguir transportar volumes, né, de norte a sul. E a questão da segurança, né, que também permite com que toda a mercadoria que é transportada via contâner, ela seja mais segura para quem tem a demanda. Então, e fora isso, a questão realmente de você ter uma malha mais inteligente, né, sendo utilizada, tanto usar propriamente as rodovias para serem pontos estratégicos, mas usar a cabotagem como transporte de volume, ele é muito interessante, né, para as empresas que têm as demandas de mercadorias. Ferrovia. A gente não desenvolveu isso ainda. O nome da empresa de vocês é Costa Brasil. A Costa Brasileira é uma das 15, a 16ª maior do mundo, né, com 7.500 quilômetros, e o transporte por cabotagem sendo muito mais barato que os outros, como também é o hidroviário, né, por balsas em rios, é difícil a gente entender por que não desenvolveu aqui, não é? Olha, o mercado de cabotagem ele vem crescendo anualmente, né? Então a gente está falando de, hoje, os volumes estão gerando em torno de 23,4% desse volume
de transportes, né, no modelo cabotagem. Então a gente tem uma visão de que cada vez mais, né, as empresas estão buscando essa modalidade, até para justamente ter a competitividade, né, justamente de ter o mínimo possível, né, de avarias dentro dos seus equipamentos. Tem oferta de navios? Hoje nós temos, né, 3 principais operadores que operam nas pontas, então a gente tem uma boa oferta, sim. A disputa com o setor ferroviário. O ferroviário é mais grãos, menos container, você acha isso ou não? A disputa é igual entre cabotagem e o sistema ferroviário? Não, hoje o mercado de ferroviário ele é mais grãos. Grãos. Então, com certeza, sim, né, Paulinho? A cabotagem eu acho que é o caminho, é a saída para a gente reduzir o número de impostos e fazer uma alavanca maior para o comércio exterior, porque hoje o que a gente mais sente dificuldade, a gente vê o problema que é o setor já estrangulado rodoviário, e a gente fala de hidrovia. Paulinho, a nossa região, a Baixada Santista, Guarujá, por exemplo, é uma ilha. A gente é rodeado por água. Por que não investir no transporte hidroviário? A gente já teve até transporte de São Vicente para Cubatão, de passageiros até transporte hidroviário, e hoje não tem mais. Agora, Ricardo, conta pra gente o que vocês inovaram para merecer esse prêmio. Bom, como eu comentei logo no início, né, a Costa Brasil ela sempre pensou fora da caixa. Então, sempre desde da sua inauguração, que até eu quero agradecer pelo convite de hoje, porque a empresa faz 10 anos na data de hoje. Hoje, exatamente? Olha, hoje. Que maravilha, exatamente. Parabéns, Ricardo, toda a equipe, né, Paulinho? Exatamente, 10 anos, exatamente. E 10 anos de uma empresa no Brasil, com as mudanças todas que a gente tem na economia, é uma façanha, né? É uma façanha, exatamente. Então, e com isso, né, a empresa ela sempre pensou em buscar soluções para os nossos clientes muito além daquilo que é o do tradicional. E nós alinhamos a tecnologia, né, o desenvolvimento dos processos e também toda a cultura da empresa de uma forma de inovação. Então, hoje, né, nós buscamos desenvolver soluções muito específicas para os nossos clientes, como, por exemplo, um dos projetos que foram apresentados, né, como solução de empresa inovadora e que foi reconhecido como empresa inspiradora, equipamentos que colocamos nos nossos clientes, por exemplo, um cliente do mercado metalúrgico, né, onde que nós desenvolvemos um equipamento único, onde que reduzimos a carga e descarga desse tipo de carga, que é a carga de metalurgia, né, que são aço. Então, nós gastávamos 3 horas para fazer um processo de carga e descarga e, atualmente, nós reduzimos em 70% o tempo, né, de carga e descarga. Então, nós estamos falando mais ou menos em torno de 15 minutos um processo dentro de um dos nossos clientes. Então, foi realmente das soluções, né, que apresentamos, mas, além disso, também apresentamos toda a parte de processos que foram colocados, né, de acordo com as melhores práticas de mercado. Então, falando de inovação fechada, inovação aberta, as trilhas de inovação, a parte de ESG, né, de ODS também. Então, nós hoje trabalhamos nesses 4 pilares dentro da empresa, tanto fazendo a inovação fechada, que é dentro da cultura da Costa Brasil, mas também buscando alianças do mercado externo como inovação aberta. Explica pra gente o que é ESG, o que é ODS, né? Legal. ESG é toda a parte, né, que você tem hoje de eficiência, né, em questão de CO2, né, ou seja, você tem aí uma série de práticas mundiais de emissão de carbono, né, então hoje a gente busca o desenvolvimento de soluções para a redução, né, nessa emissão. Por exemplo, o próprio Smart Loader, como eu comentei, que é um equipamento que nós implantamos dentro do nosso cliente de aço, onde que não usamos a empilhadeira, né, que hoje usa combustíveis que consomem CO2, mas utilizamos um equipamento elétrico e que ele, além da velocidade no processo de movimentação... É esteira, não? É uma esteira que você coloca os produtos dentro dessa esteira e faz a carga e a descarga em volume, né? Então, a gente conseguiu reduzir drasticamente, né, a utilização de CO2. E é uma esteira confinada, funciona na chuva também, porque uma coisa que eu não me conformo é que o embarque de grãos em Santos, um porto onde chove muito, sim, é suspenso por algumas das operadoras nos dias de chuva, porque não é confinada a esteira, né?
A nossa esteira que foi criada, né, ela foi criada dentro justamente do nosso cliente que ele é um ambiente fechado. Mas estamos desenvolvendo dentro da nossa equipe de desenvolvimento e inovação, né, possibilidades, por exemplo, para utilizar isso em ambientes externos também, né, como também implantação de internet das coisas, né, para poder conectar o equipamento às soluções de indicadores, para poder você realmente saber exatamente as volumetrias, né, dessa movimentação interna. Então, tem uma série de tecnologias que a gente vem aprimorando e buscando melhor a solução para os nossos clientes. Thaís, hoje quem não inova sai do mercado, né? Ah, com certeza. Eu até brinquei nas minhas redes sociais ontem, domingo, aquele dia que você está um pouquinho mais tranquilo, em relação a umas postagens que eu fiz de inteligência artificial que tem feito num aplicativo de rede social moldado. E aí eu fiz um texto falando sobre isso, Paulinho. Hoje a tecnologia tem avançado a cada dia. E as empresas privadas, como a Costa Brasil, que não se adapta à inovação, não se adapta aos avanços da tecnologia, ela não consegue mais concorrer no mercado, né? Com as operações, com oferta para os seus clientes. Porque hoje o que a Costa Brasil faz, completando 10 anos, é essa oferta de logística aos seus clientes. Então, qual é o cliente que não quer? A mercadoria fora do país o quanto antes, aproveitar essa competitividade, reduzir custos, quer dizer, a logística portuária que faz a movimentação. É o principal ainda, né? Item da economia nacional. Só o Porto de Santos, até hoje, ainda 27% da balança comercial está aqui. 27% do que entra e sai do país passa pelo Porto de Santos. Então, e fico feliz, Paulinho, de ver que as empresas têm feito de suas sedes aqui, a Baixada Santista, a cidade de Santos, que sai cidades adjacentes, justamente porque é aqui que movimenta. É o que sustenta a nossa região, o maior porto da América Latina ainda, não do país. Se o poeta Vinícius de Moraes fosse vivo, ele ia dizer que me perdoem os que conservam os métodos operacionais, mas inovação é fundamental, né, ele diria. Agora, vocês fazem porta a porta? Sim. Nossa modalidade nós fazemos desde... Pega dentro do produtor e leva E leva no cliente final. Dentro do cliente final. Exatamente. Nós fazemos a modalidade porta a porta, fazemos a porta a porto, porto porta. Então depende muito da necessidade do nosso cliente hoje e a gente tenta, né, trabalhar e otimizar. E aí já falando rapidamente com relação a essa questão, né, do desenvolvimento de inovação da Costa Brasil, além dos equipamentos que eu comentei inicialmente, mas a Costa Brasil ela acaba inovando com a parte de soluções tecnológicas, né, através de plataformas de otimização de operação logística. Então, falando um pouquinho, né, conforme a Thaís comentou, né, desenvolvimento de soluções com inteligência artificial, com a Big Data. Então, hoje a gente também tem um departamento interno de desenvolvimento e criação que faz todo esse desenvolvimento para justamente otimizar a nossa logística para o cliente final. Ricardo Freitas, foi um prazer receber você aqui. Faltou dizer alguma coisa para a telespectadora, para o telespectador da TV Cultura? Faltou alguma pergunta que a Thaís e eu não fizemos, não? Eu acredito que, assim, primeiro agradecer, Paulo, pelo convite mais uma vez, né? Acho que eu tentei aqui passar alguns parâmetros com relação à nossa empresa e falar que a empresa, né, sendo uma empresa inspiradora em inovação, esse já é um grande marco do nosso mercado, principalmente o mercado logístico, e nós estamos buscando ser reconhecidos como uma empresa inovadora no mercado de transporte multimodal. Olha, parabéns pelos 10 anos, parabéns pelo prêmio de Empresa Inspiradora 2023, pela inovação, e a gente espera que você não demore mais 10 anos para voltar aqui, né? Eu acredito que o ano que vem nós estamos aqui novamente para falar do prêmio Empresa Inovadora. Se Deus quiser. A gente volta no próximo bloco com a Thaís Margarido e com a Cris Aragoni comentando as notícias com você. Voltando com a Opinião Litoral, uma bancada feminina agora nesse segundo bloco, a Thaís Margarido, jornalista, a Cris Aragoni, executiva do varejo automotivo e autora de um livro aqui, daqui a pouco a gente fala do livro da Cris. Antes vamos... Cris, em Praia Grande, um homem caiu do teto de uma igreja lá e morreu. Isso foi na sexta-feira, né, no sábado, de 6 metros de altura. Em novembro de 2021 já tinha caído um outro homem de 7 metros de altura, e um pedreiro, né? E também morreu. Por coincidência, na semana passada, a Justiça do Trabalho condenou tanto a dona da obra como a empresa que fazia a obra a uma indenização de R$600 mil. É muito mais barato prevenir do que remediar. Agora,
preserva vidas, preserva esse prejuízo. A Prefeitura de Praia Grande está precisando fiscalizar isso, né, Cris? Exatamente. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Margarida, Paulo. Precisa fiscalizar. Sabe que em volta do meu prédio tem muitas construções, porque o boom imobiliário na Praia Grande, assim, é impressionante. E esses dias eu estava voltando da academia e eu percebi um rapaz colocando azulejo e eu fiquei olhando para ver se ele estava com o cinto, né? E aquilo me deu um desconforto, porque muito alto, sem a grade, sem varanda, me deu um desconforto, eu bati lá, viu? Eu bati lá no... Que é o que tem que fazer, Não, mesmo. Eu bati lá no tapume e falei, moço, o moço tá lá colocando azulejo, eu acho que ele tá sem cinto, é melhor alguém olhar. Eu ainda tirei uma foto, falei assim, não preciso fazer uma filmagem aqui para dizer que eu estou fazendo essa não é denúncia, mas fazendo essa constatação. Vocês estão aqui embaixo, o moço está lá em cima. Daí o mestre de obras falou, não, eu vou subir para verificar. Falei, por favor, mas é um absurdo, inaceitável. Hoje os prédios, você morre caindo no buraco. Não importa se é primeiro andar, segundo, terceiro, você tem que usar os EPIs, a construtora tem que ser severamente multada severamente, porque multa barata ninguém liga, tem que ser uma multa severa que dói no bolso, uma multa que doa de verdade, para que ele não deixe os seus funcionários a ver navios, para que ele não deixe os funcionários fazerem o que quiserem, ou pior, para que eles forneçam os EPIs necessários, porque tem que se verificar se tem, né, os EPIs, que às vezes a construtora não tem, que é inadmissível também. É um absurdo, Paulo. Thaís, a Cris tocou num ponto interessante, essa da própria comunidade fiscalizar esse tipo de coisa, porque é uma vida que se perde. O que morreu em novembro de 2021 tinha 48 anos, o pedreiro, é uma família que fica sem o chefe da família. O que morreu no sábado em Praia Grande, nesse final de semana, tinha 43 anos. É lógico que para uma prefeitura é quase impossível fiscalizar a cidade toda, inclusive algumas obras são internas, não são visíveis. Mas se você abre um canal de comunicação com a comunidade para que a comunidade denuncie, pode eliminar 95% desses problemas, né? Com certeza, é aquela participação da sociedade civil junto com o poder público. Quando a sociedade civil começa a atuar junto com o poder público, a cidade só tem de se desenvolver. O exemplo claro é esse que a Cris citou. Se de repente o cidadão comum, como a Cris fez, vai lá e alerta, ou você, Paulinho, tem um canal de comunicação direto com a prefeitura, fazer as denúncias através de ouvidoria ou um canal direto, a gente ajuda a minimizar os problemas, a prefeitura consegue fazer a fiscalização, então você tem um boom imobiliário, desenvolvimento imobiliário com segurança. E aí evita catástrofes como essa. E no caso da igreja, que você citou que aconteceu, às vezes acontece muito disso, Cris. Eu vou só fazer um reparo no telhado, né? Então, eu vou fazer um reparo no telhado, eu sou mestre de obras. Não, às vezes eu sou um curioso e vou lá fazer e acaba resultando nesse acidente. E além da família perder o ente querido, com certeza a igreja deve ser acionada e acaba respondendo criminalmente, porque é uma vida que se foi. Você lembrou o caso do Gugu Liberato, né? Foi Isso. O que aconteceu. Em casa, ele foi e subiu para fazer a manutenção do ar-condicionado. Perdeu o equilíbrio, caiu, traumatismo craniano. Então, assim, são coisas, essa mania da gente achar que nunca vai acontecer com a gente. Eu só vou dar um jeitinho. Isso. Não faça isso. É um risco iminente sem percepção nossa. Quer dizer, a Cris trouxe a questão das construtoras, que vai um pouco mais além, e aí tem que ter a fiscalização, a cobrança, mas e nós, cidadãos comuns que estamos ali dentro de casa, não vai fazer o reparo. É algo que está fora do seu alcance, seja prevenido, porque depois que o acidente acontece, quem é o culpado? Agora, Thaís, uma outra notícia que é muito triste também é do envolvimento de um médico de Guarujá conceituado, bom ortopedista, se envolveu com crime organizado, sabe-se lá por que ele se envolveu. Ele foi preso por envolvimento com o tráfico. Na mansão dele, em Guarujá, foi encontrada uma quantidade grande de drogas. E em 2021, durante a pandemia, ele já tinha se envolvido, ele facilitou a entrada de criminosos, é essa acusação que ele recebe, ele se torna réu também por isso, para criminosos entrarem no hospital e executarem um paciente, né? Na verdade, Paulinho, eu inclusive fui paciente desse médico, conheço muito bem.
nos surpreendeu, sem necessidade, um profissional estabilizado financeiramente, excelente ortopedista, muito querido na cidade pelos seus pacientes. Ninguém entendeu o que aconteceu quando teve a primeira prisão. Preso por tráfico de drogas, porque a quantidade de drogas encontrada dentro da casa dele era acima do que seria para consumo, né, que ainda consegue responder processo. E passado um tempo, ele foi envolvido nesse caso e passou agora a ser réu do processo, em que ele foi o facilitador. A imagem, ele lá, o doutor Alexandre Pedroso, ortopedista, ele atuava no Hospital Santo Amaro há muitos anos, por sinal, e tinha o consultório dele também, particular. E aí o que ele faz? Ele atendeu aquele paciente que está na cadeira de rodas e liberou para a internação. Então, onde aconteceu, que vocês estão vendo a imagem aí, é justamente em frente ao elevador. Ele ia subir para a ala de internação quando o médico teria passado a informação para os criminosos que estavam do lado de fora e teria aberto o portão, porque esse portão que foi aberto é o portão de emergência, urgência e emergência, por onde chegam os pacientes através das ambulâncias. E aí ele teria aberto o portão para eles entrarem, invadirem o local e fazerem a execução. Foi uma execução, a queima-roupa, olha lá, e o paciente ainda está na cadeira de rodas. Lógico que depois a polícia fez o levantamento das investigações e o paciente também teria envolvimento com o tráfico de drogas, e ali seria meio que uma cobrança, um acerto de contas. Então aí aonde o segundo envolvimento dele com uma relação junto com o tráfico de drogas, né? Então assim, isso chocou a cidade com crime organizado. Chocou a cidade, Paulinho. Cris? Nossa, isso é assim, é chocante de verdade. Você vai ao médico, um médico renomado. Com a vida ganha, vamos dizer assim, né? Com a vida estabilizada e se envolver no tráfico de drogas e um envolvimento bem, assim, um envolvimento bem estreito, porque para abrir o portão para que alguém matasse o outro ali na frente dele, assim, um envolvimento muito estreito, inacreditável. Com certeza nós vamos saber o desenrolar dos fatos, muitas outras situações vão começar talvez até serem esclarecidas, crimes a serem esclarecidos aí, talvez com o envolvimento do médico. É inacreditável, não tenho nem palavras para descrever o quão estupefado estou com essa notícia. Crimes cometidos por médicos sempre tem um toque a mais de chocante, né? Aqueles anestesistas no Rio de Janeiro que estuprou pacientes, em Goiás também um outro mais recente, aquele médico especialista em reprodução humana, Roger Abdelmaci. Tarado, né? Agora, a gente teve um caso de Santos também, de um médico envolvido com drogas, agora esse de Guarujá. Porque o médico é um personagem muito querido pela comunidade, recebe muito carinho, e ele fez aquele juramento de Hipócrates, de dedicar a vida dele a curar. Realmente, quando acontece um caso desse, como o de Guarujá, é muito triste para todo mundo. Cris, São Vicente aprovou uma lei que cria um cinturão de segurança no raio de 100 metros em volta da escola. É aquela história que depois que arromba a porta, coloca a tranca, né? Isso se deve à morte do menino Davi, de 2 anos, depois de uma cerimônia em que a mãe dele foi homenageada numa escola pública. Ele soltou da mão da mãe e foi atropelado por um ônibus. Agora, a gente já tem medidas de segurança em saídas de escolas. É um reforço esse de São Vicente, que parece que é pelo trauma que esse caso provocou, né? Inclusive, a lei tem o nome do menino. E, Paulo, o trauma é uma notícia até que é ruim de nós lermos, que dá uma dor no coração, né? A gente fica assim, dá aquela coisa, aquele nó na garganta instantâneo de você ler que no Dia das Mães, uma mãe perdeu um filho de uma forma assim tão trágica. A prefeitura, o que tiver ao alcance do poder público para dar mais segurança ao trânsito, principalmente ao trânsito da saída das escolas, entrada e saída. Criança é um segundo, gente. Criança é um segundo. Saiu correndo e uma tragédia desse tamanho aconteceu no Dia das Mães. Então, a Prefeitura de São Vicente está melhorando a segurança e o trânsito ao redor das escolas, né? Num raio das escolas, ela está fazendo muito bem. E, quer dizer, é uma iniciativa pós-tragédia, mas se pelo menos outras tragédias
não acontecerem, isso já está válido. Tem que melhorar a segurança das escolas, né? O trânsito das escolas. É muito, muito perigoso mesmo. A gente lembrava de manhã na Jovem Pan que no final do século passado, década de 60, 70, a comunidade conhecia os guardas que cuidavam da saída dos alunos, chamava pelo nome, né? Borracha, né? Guarda-belo, né? Como aquele do Manda-Chuva. Muitos deles ficaram, o Mussi também, Bigode, né? Que era o pai do Lupércio Mussi, muitos deles ficaram conhecidos e recebiam muito carinho da comunidade. Carinho não teve no Rio de Janeiro, Thaís. Um pai e uma filha, impacientes com a demora para atendimento, vandalizaram uma unidade de saúde, agrediram uma médica e são acusados de ter colaborado para a morte de uma paciente de 82 anos que estava em estado grave. Gente, não tem explicação para esse tipo de agressão. Explicação. Eu sei que o desespero da família é em buscar o atendimento, às vezes o médico está num outro departamento, ou então está atendendo uma outra emergência e você vai sempre lutar pelo seu ente querido. Mas, de forma alguma, justifica depredar o patrimônio público, até porque ele é uma unidade de saúde, e agredir um médico. A gente acabou de falar do médico, né? A importância que o profissional tem, do juramento que ele faz em salvar vidas. Então, isso não justifica. Eu acho que tem que existir, sim, a punição, que a penalidade seja aplicada, e que esse não é o primeiro caso, né, Paulinho? Vários casos, até aqui na região, que a gente já ficou sabendo, principalmente médico perito do INSS, que às vezes o paciente quer aquela aposentadoria forçada, quer o laudo e acaba agredindo o médico que dentro dos exames fala, olha, eu não consigo te aposentar Também agora. Na UPA da Zona Noroeste houve casos recentes, né? Quer dizer, a que ponto chegamos? Mas isso, Cris, eu falo muitas vezes pro Paulinho, isso é a sensação de impunidade no país hoje. Cada um faz o que quer. Cada um faz o que quer. Vem de cima, a E também tem essa história de todo mundo à beira de um ataque de nervos, né? Principalmente depois da pandemia, né? São duas coisas. A Margarido, ela falou bem da sensação de impunidade, porque assim, a justiça, o cidadão quando ele olha para a justiça, ele olha em busca de reparação. Quando você, a sociedade vê o esculacho, vamos dizer assim, de histórias todos os dias nos jornais de pessoas que cometeram delitos, crimes, tráfico de drogas, elas saem às vezes da delegacia pela porta da frente, enquanto a polícia ainda está fazendo o boletim de ocorrência. Então, isso, de certa maneira, esse pedido de socorro da população em busca de justiça, em busca de reparação, e a justiça sendo um parâmetro de civilização da sociedade, ela passa assim, olha, agora cada um está por si. E quando cada um está por si, vira olho por olho, dente por dente. Então, é muito perigoso. A impunidade, ela passa uma mensagem horrível, ela passa uma mensagem de incivilidade, porque se você trata o cara que não faz, que não age direito, igual o cara que age direito, se você trata o mau aluno igual o bom aluno, o ruim não melhora e o bom piora. É isso. Então, é mais ou menos isso que a gente está vendo na sociedade brasileira. O Opinião Litoral para o intervalo bem rapidinho. Fica com a gente que é rápida a volta. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta segunda-feira, a Cris Aragoni, executiva do Varejo Automotiva, Thaís Margarido, jornalista, estão analisando as notícias com você. Vou começar com a Cris. Houve um episódio na sexta-feira com o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Xingamentos, agressões. A Polícia Federal identificou os agressores ou os ofensores, né? E intimou para prestar depoimento. Até já prestaram depoimento, né, Cris? Foi rápido, né? Quando acontece alguém te xingar na rua, não vai ser rápido assim não, viu? A polícia não vai nem deixar pra lá. Olha, ele já havia sofrido insultos em Nova York, né? Todos eles já haviam sofrido insultos em Nova York. Eu sou contra, eu acho que a pessoa tem que nós temos que manter a elegância. Sofre com elegância, meu bem. Tem que ter civilidade. Eles merecem
serem insultados? Não, mas eles merecem ser cobrados. Por que que eles merecem ser cobrados? Porque como juízes que deveriam falar no alto do processo, eles fazem descomposturas atrás de descomposturas, que é o caso do Barroso, num evento da UNE, nós acabamos com o bolsonarismo. Ele não tem que falar nada, ele tem que se basear nos autos. Afinal de contas, Paulo, é o último recurso. Qualquer um de nós, qualquer brasileiro que se sentir ameaçado ou prejudicado em qualquer situação das nossas vidas cotidianas, o Supremo Tribunal Federal é o último recurso. Nenhum de nós quer que amanhã ou depois a capa do processo, a Cris Aragoni votou no Bolsonaro, o Paulo votou no Lula. Isso é irrelevante. Então, infelizmente, esses ministros, eles perderam aquele glamour de pessoas sábias, perderam a oportunidade de serem uma referência, e hoje eles estão aí como uma referência negativa na boca do povão. É lamentável. Agora, nada justifica, né? Xingamento não justifica. E não agressão, justifica. Nada justifica, né? Não justifica, Paulinho, mas é a consequência do que a gente ainda tem vivido, da polarização, né, de direita e esquerda, porque, na verdade, é como eu sempre falo, eu não estou dizendo que eu sou bolsonarista, Cris, mas algo que é fato, não adianta. Para mim, isso ficou muito latente, e imagino que para grande parte dos brasileiros, é que o Bolsonaro, independentemente do que ele falava, ou de algumas ações que muitas vezes não eram cabíveis, eram incabíveis, mas ele resgatou em nós o direito de patriotismo. Ele resgatou, sim, Paulinho, em nós o orgulho de ser brasileiro de novo, das coisas certas, da ordem do progresso. Eu acho que a esquerda tem um problema muito complicado quando ela fala da liberdade. E a população, talvez o brasileiro não esteja preparado para trabalhar com a liberdade. Ele mistura liberdade com libertinagem. Então, assim, as coisas começaram a sair do eixo. E eu vejo que hoje é o que a Cris falou. Hoje, o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, os ministros, não são mais parâmetro, Cris, para as pessoas. Paulinho, a gente não consegue mais, por quê? O que a gente tem vivenciado, Cris? Foram 4, nunca se ouviu falar tanto do Supremo Tribunal de Justiça, dos ministros conselheiros, nunca se ouviu tanto falar quanto nos 4 anos de mandato do Bolsonaro. Porque eles, ali, ó, em cima, o tempo inteiro. E depois continuou, só agora de forma contrária. Não foi mais só a perseguição, mas agora é assim, eu estou no poder, a sensação que a gente tem, Cris, eu estou no poder, faço o que quero. Cadê a imparcialidade? Imparcialidade em julgar. O que a gente espera dos ministros, Cris? O cara chegou num patamar jurídico. De que forma? Que além da literatura que ele se baseia, Paulinho, a experiência de vida o proporciona a julgar, porque ele é imparcial. Então ele tem a escola da vida, ele tem a liturgia que ele aprendeu aos anos para ser imparcial. E hoje que a gente vê uma série de conchavos, uma série de coisas, porque assim, não estou defendendo algumas ações do Bolsonaro, não é isso. Eu estou defendendo pela imparcialidade e pela justiça. Hoje nós não temos mais parâmetros, me desculpa. Eu concordo com a Cris que a gente escala os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal com muito mais facilidade do que escala os 11 titulares da Seleção Brasileira de Futebol. Tanto pela perda de prestígio da seleção, como pelas polêmicas do Supremo. Agora, nessa parte do patriotismo, eu já tinha falado para você que eu não concordo. Eu acho que o Bolsonaro, ele deu demonstrações públicas de desrespeito à lei quando não usava capacete, quando não usava máscara obrigatória. E o horror, para mim, dos horrores, foi aquele 7 de setembro, que ele 200 anos da independência, ele transformou num palanque e ainda com aquele infame coro de imbrochável. Eu sei que nenhuma das duas, isso vocês não têm como defender, não é? Vamos para o item seguinte da pauta, que é da reforma tributária, Cris. Um estudo do IPEA me assustou hoje. Diz que pode chegar a 28,5% o imposto sobre o valor agregado no Brasil. Me assustou no princípio, né? Porque seria o mais caro do mundo. Da Hungria, que é o mais caro, é 27%. Mas isso depende de lei complementar. Eu tenho a impressão que uma lei que ponha uma alíquota de 28,5% não tem chance nenhuma de passar no Congresso, não, né? Forma... Nem nesse Congresso que a gente tem, não, né? Que Congresso, né, Paulo? Fomos pegos. A gente sempre acha que vai melhorar, mas eles conseguem se superar negativamente.
Dito isso, a reforma tributária, inicialmente, qual era a intenção? É diminuir, é facilitar, é desburocratizar, organizar a carga tributária imensa, porque a carga tributária no Brasil ela tem duas questões que ela afeta diretamente a população. O custo do Brasil é muito alto por conta da nossa carga tributária e ela impede investimentos, porque você, investidor, que pensa em abrir uma empresa, você vai, volta e tem a ideia, volta na ideia de novo, porque só para você pensar em montar uma empresa, você tem que contratar um contador, Paulo, só para que ele te dê o código daquela empresa e daquela atividade fim que você irá exercer, você tem que ter o código XYZ relativo. Então, você começa a contratar despesa antes mesmo de você abrir a empresa. Você tem que ter um contador. Imagina as grandes, os enormes conglomerados industriais. Nós tivemos agora, nesse benefício fiscal do governo, a desorganização que foi isso no mercado automotivo. Isso trouxe prejuízos de reputação para nós, concessionários, que somos os distribuidores, e prejuízo para o cliente que estava esperando o seu carro mais rápido, estava esperando o seu carro com mais celeridade, e alguns clientes até perderam o benefício. Tudo por embaraços fiscais relacionados à interpretação da lei e à interpretação do próprio governo nos aditamentos dessa isenção dos carros da indústria automotiva. A coisa foi tão confusa, só para concluir, a coisa foi tão confusa que o Alckmin encerrou o processo, ainda faltando 200 milhões a serem utilizados dessa lei, pela desorganização. Então, isso é muito a nossa carga tributária, ela é surreal, ela é irracional, e a reforma tributária, concluindo, teria que ser para facilitar e não para piorar. A gente espera que com a regulamentação, a reforma tributária que o país precisava mesmo dela, como disse a Cris, a estrutura tributária do Brasil hoje é um emaranhado, né? Mas que ela tenha simplificação, desoneração, transparência e que ela tenha a regulação, que ela traga a regulação que o mercado precisa, né? Incentivando algumas atividades e coibindo outras, né? Com certeza, Paulinho, até porque essa irregularidade trazia prejuízos não para quem mais faz a captação do recurso, para os menos favorecidos, por incrível que pareça. Porque o menos favorecido ele paga imposto em cima do botijão de gás, ele ainda paga imposto em relação à conta de luz, ele paga imposto, a Cris é que vai dar uma aula para nós, na aquisição do carro zero, por exemplo. Agora, quem compra um jatinho, a gente falou sobre isso hoje, né, Paulinho? Quem faz a aquisição de uma moto aquática, cadê o imposto? Exatamente. Então, é muito difícil, quer dizer, é uma disparidade muito grande, então precisava regulamentar, regularizar e regulamentar, de maneira com que o país não se torne um país com carga tributária, mesmo que estejam unificados todos os impostos, inviável, porque a gente vai afastar o quê? O investidor do país. Inviável. Se não tiver investidor, a indústria não chegar, a empresa não chegar, a gente não gera emprego e renda. É o caos econômico. Porque se você aí quebra a roldana. Se você não tem emprego, você não tem capital para você comprar, para você se alimentar, para você investir, e aí girar aquela indústria do consumo, da oferta e procura, oferta e procura. Vamos registrar a morte da cantora inglesa, embora quase todo mundo pense que é francesa, porque ela desenvolveu a carreira dela em francês e na França, Jane Birkin, aos 76. A Cris pode até falar melhor que a gente, porque ela era um ícone da elegância, da grife Hermès, da grife Louis Vuitton, tem vários modelos inspirados nela. Inspirados, né? Era uma ícone sempre impecavelmente vestida, muito bem. Eu digo que a comunicação não verbal é a pessoa te olha, ela já tem um pré-julgamento a respeito de cada um de nós. Nós não temos como mudar, isso está na nossa genética. Nós causamos
uma ótima primeira impressão ou uma péssima primeira impressão nos primeiros 10 segundos, ao falarmos, ao nos comunicarmos. A comunicação, ela tem que ser baseada na mensagem que você quer passar. Ela queria passar uma mensagem de elegância, passar uma mensagem de sofisticação, de seriedade, e a mensagem foi muito bem transmitida pela forma como ela se vestia. A gente tem o finalzinho do programa, infelizmente sobrou pouco tempo, para a Cris falar do livro As Chaves da Mentalidade Empreendedora, 31 chaves para você se tornar um empreendedor de sucesso. Olha, Lançamento foi o lançamento na editora Chave Mestra em São Paulo, em Alphaville, uma grande editora nacional. Eu me sinto honrada de ter sido prospectada pela editora e fazer parte. Eu conheci os autores na festa de lançamento e tem pessoas assim muito grandes aí participando desse livro. Eu falei sobre mentalidade adaptável, flexível e antifrágil, a forma Você deu uma das chaves, eu dei uma das chaves. Eu fui convidada para ser coautora e falei sobre adaptabilidade, flexibilidade e antifragilidade no mundo dos negócios. Como nós temos que nos adaptar aos fatos, e a verdade hoje ela é líquida, então nós temos que ir conforme as circunstâncias. E o futuro ele é absolutamente imprevisível. A pandemia nos mostrou que é muito difícil, por mais estrategista que nós possamos ser, existem coisas absolutamente imprevisíveis que podem acontecer. A pandemia é um marco disso. E como as empresas, as pessoas, elas passaram por esse período. A empresa que eu trabalho, o Grupo Acta Motors, tem um CEO, o Gustavo Gottfried, que tem essa mentalidade antifrágil. Então, nós viramos a chave ali nos primeiros 15 dias, quando ninguém falava em vendas online, nós já estávamos na nossa casa, todos os vendedores conectados, atendendo o cliente, vendendo carro online. Então, assim, eu falo um pouco disso. Foi sensacional, uma experiência maravilhosa e é um tesouro o conteúdo desse livro. A chave que a Cris deu para esse livro, uma das 31, é a 7ª, é por ordem alfabética. É por ordem alfabética. É aprendendo a ser flexível e adaptável. Adaptação é uma das características da inteligência. Cris, Thaís, para fechar, hoje é Dia Mundial do Emoji. Qual que você gosta? Eu gosto daquele do abraço e aquele cheio de coraçãozinho, do querido. Eu também. Eu também gosto do coraçãozinho e aquele que tem estrelinha nos olhos. Eu adoro. Eu, ultimamente, o emoji que eu tenho mais respondido mensagens é aquele emoji das sobrancelhas assim e da lágrima caindo por causa dos resultados, dos péssimos resultados do Santos. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta segunda-feira, agradecendo as participações da Thaís Margarido, da Cris Aragoni. Boa sorte na nova carreira de escritora para a Cris Aragoni. Também do Ricardo Freitas, diretor de inovação da Costa Brasil, que participou do primeiro bloco. O trabalho da equipe técnica de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte. E a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral. E uma ótima semana para você que você merece.